Continuando o vídeo sobre o nascimento virginal de nosso Senhor Jesus Cristo, gostaria de ponderar algo que eu não falei aqui no primeiro vídeo, acerca do evangelho que escreveu Lucas, ou melhor, acerca do seu autor, o qual foi Lucas. E gostaria de mencionar aqui a confiabilidade histórica de Lucas. Lucas até hoje é considerado por muitos historiadores como um dos grandes historiadores do mundo. Com isso, gostaria de afirmar aqui a confiabilidade e a credibilidade do evangelho que escreveu Lucas como um documento histórico confiável, incluindo logicamente o nascimento virginal de Jesus. Continuando a falar sobre essa questão do nascimento virginal de Jesus, um fator importante acerca dos relatos dos evangelhos é a época em que foram escritos. Devido à data remota da composição dos evangelhos, não houve tempo suficiente para o desenvolvimento de um mito em torno do nascimento de Cristo. Ou seja, os evangelhos foram escritos aproximadamente de 20 a 30 anos após a ascensão de Jesus Cristo. Ou seja, um intervalo curto de tempo para se criar mitos em torno da vida de Jesus. Quer dizer também que Maria ainda estava viva quando estes evangelhos, ou pelo menos alguns deles, já estavam circulando entre os primeiros cristãos. E se isso fosse um mito ou uma mentira, ela poderia muito bem desmistificar toda esta questão, o que logicamente não ocorreu. Outro fator importante é que esta crença no nascimento virginal de Jesus remonta já antes do término do primeiro século da era cristã. Gresham Machen escreve: mesmo que não houvesse uma única palavra sobre o assunto no Novo Testamento, o testemunho do segundo século revelaria que a crença no nascimento virginal teria surgido, na pior das hipóteses, bem antes do término do primeiro século. Ele estava mencionando aqui um grupo denominado os ebionistas, os quais defendiam a ideia de que Jesus não tinha nascido de uma virgem. A conclusão que chegamos é que, se havia opositores a tal crença logo no primeiro século, é óbvio que esta crença já era comum entre os cristãos. E a igreja cristã, na sua totalidade, já acreditava nesta crença. James Ward diz o seguinte: além dos ebionitas e de umas poucas seitas gnósticas, não se sabe da existência de qualquer grupo de cristãos do período inicial que não aceitasse como parte de sua fé o nascimento de Jesus da Virgem Maria, enquanto que temos as mais amplas provas de que essa crença era parte da fé geral da igreja. Maria, mãe de Jesus, provavelmente ainda era viva quando, pelo menos, Mateus, Marcos e Lucas foram escritos. Estes evangelhos foram escritos aproximados entre 20 a 30 anos após a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. E segundo reza a tradição, Maria ainda viveu 23 anos após a ascensão do Senhor Jesus, morrendo com aproximadamente 72 anos. Sua morte se deu aproximadamente antes do ano 60 depois de Cristo. Outros testemunhos importantes que nós podemos ter sobre o testemunho do nascimento virginal de Jesus são os pais da igreja. Os primeiros pais da igreja são denominados com este nome, pois eles eram os sucessores diretos dos apóstolos. Um dos pais da igreja, por nome de Inácio, que foi discípulo do apóstolo João, no ano 110 depois de Cristo, ele escreve a epístola aos Efésios e usa os seguintes termos: pois nosso Deus, Jesus Cristo, foi concebido no ventre de Maria pelo Espírito Santo. Observe que logo no início do segundo século, esta crença já era aceita, inclusive pelos sucessores dos apóstolos. Aristides
um dos escritores pós-apostólicos, no ano 125, escreve: Ele é o próprio Filho de Deus excelso que se manifestou pelo Espírito Santo, desceu dos céus e, nascido de uma virgem hebreia, se encarnou a partir da Virgem. Já no ano 150, Justino Mártir diz o seguinte: Nosso Mestre Jesus Cristo, que é o primogênito de Deus Pai, não nasceu como resultado de relações sexuais. O poder de Deus, descendo sobre a Virgem, cobriu-a com a sua sombra e fez com que, embora ainda virgem, concebesse, pois, devido ao poder de Deus, ele foi concebido por uma virgem. No ano 200 da nossa era, já haviam credos falando sobre o nascimento virginal de Jesus Cristo e citando Maria como virgem. Um destes credos, por nome de Terceira, este credo é citado Ex Virgine Maria, que quer dizer da Virgem Maria. Então, logo nos primeiros séculos, nós vemos aí os credos que foram feitos, confirmando muitas crenças e doutrinas cristãs. A título de informação, credo é uma lista de crenças dos antigos cristãos. Desde muito cedo também haviam aqueles que eram contrários ao ensinamento, à crença do nascimento virginal. Como seria de esperar, também existem argumentos contrários ao nascimento virginal. E estes argumentos foram levantados pelos próprios judeus. E esta controvérsia vinda de fora só confirma ainda mais a antiguidade da crença do nascimento virginal e de como a igreja vinha ensinando tal crença. Edelbert Stauffer diz: numa lista genealógica com data anterior ao ano 70 da nossa era, Jesus é mencionado como o filho bastardo de uma mulher casada. É evidente que o evangelista Mateus estava familiarizado com estas listas, com estas genealogias, e que estava lutando contra elas. Mais tarde, alguns rabinos chamaram grosseiramente Jesus de filho de uma adúltera. Também afirmaram saber qual era exatamente o nome do pai desconhecido, Pantera. Em antigos textos rabínicos encontramos frequentes alusões a Jesus bem Pantera. Estes textos rabínicos dizem que Maria teve uma união ilegítima com um soldado romano chamado Pantera, da onde dessa união viera Jesus, segundo estes textos rabínicos. Schoenfield, um cético judeu, conta que o rabino Shimeon ben Azai disse: encontrei um rolo genealógico em Jerusalém e nele estava escrito: fulano, filho bastardo de uma adúltera. Nos registros antigos judaicos, o nome de Jesus é representado pelo nome fulano. Então veja só, todos esses documentos rabínicos querem dizer, nos mostram que os antigos judeus acreditavam que Jesus era um filho bastardo, ou seja, eles não sabiam exatamente quem era o seu pai. Para eles, Maria havia tido uma união ilícita, que para alguns seria um soldado romano por nome de Pantera. E por que razão eles fizeram tais afirmações? Schoenfield passa então a dizer que não haveria razão para se fazer esse registro genealógico, a menos que a genealogia original cristã tivesse feito alguma afirmação de que o nascimento de Jesus não foi normal. Logo, estes argumentos contraditórios ao nascimento virginal de Jesus, colocados pelos antigos escritos rabínicos, confirmam ainda mais a crença do nascimento virginal de Jesus pela fé cristã. Estes escritos rabínicos foram feitos com a finalidade de zombarem de Jesus e de seu nascimento miraculoso, conforme defendido pela fé cristã. Orígenes, um dos pais da igreja primitiva,
Em Contracelso, ele escreve o seguinte: vamos, todavia, voltar às palavras postas na boca do judeu, as quais descrevem a mãe de Jesus como tendo sido despedida pelo carpinteiro de quem estava noiva, pois fora condenada de adultério e tivera uma criança de um certo soldado chamado Pantera. Analisemos se aqueles que inventaram o mito de que a Virgem e Pantera cometeram adultério e de que o carpinteiro rompeu o noivado não estavam cegos quando maquinaram toda essa história para se livrarem da concepção milagrosa pelo Espírito Santo. Então ele conclui da seguinte forma: será que é razoável que um homem que se aventurou a fazer tão grandes coisas em favor da humanidade neste universo não tivesse tido um nascimento milagroso, mas um nascimento mais ilegítimo do que qualquer outro? Ou seja, imaginemos que os registros rabínicos acerca de Jesus fossem corretos. Como que um filho sem pai, um filho bastardo, seria capaz de se autoproclamar como sendo filho de Deus, fazer os milagres que fez, as obras que realizou, e ainda por cima deixar uma marca indelével na história humana? Ou seja, Orígenes aqui estava combatendo a ingenuidade de tais argumentos contra o nascimento virginal de Jesus, através destes antigos escritos rabínicos. E essa controvérsia colocada pelos antigos escritos rabínicos, podemos observá-la no evangelho que escreveu Marcos. Marcos capítulo 6, versículo 3, os judeus diziam as seguintes palavras acerca de Jesus: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Acerca desse relato, Edelbert Stauffer diz o seguinte: os judeus possuíam regras bem rígidas para dar nomes aos filhos. Um judeu recebia como sobrenome o nome de seu pai, por exemplo, Jocanan ben Shakai, mesmo que seu pai tivesse morrido antes do nascimento da criança. Ele recebia o nome da mãe só quando o pai era desconhecido. Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui é que Jesus, segundo a regra judaica, deveria ser conhecido como Jesus ben José. A palavra ben em hebraico significa filho. E aqui em Marcos capítulo 6, versículo 3, diz que os judeus se escandalizavam nele porque o associavam à sua mãe, Maria, e não ao seu pai. E o que tudo isso quer dizer? A crença no nascimento virginal de Jesus, miraculoso do Senhor Jesus, levou muitos judeus de sua época a elaborarem tais histórias de Jesus como um filho bastardo, um filho sem pai. Mas isso tudo acaba corroborando acerca do nascimento virginal, acerca da crença da igreja primitiva, da igreja cristã, sobre o nascimento virginal de Jesus Cristo, pela fé cristã. Outra questão interessante que podemos colocar aqui é que também o Alcorão, o livro dos muçulmanos, a Bíblia dos muçulmanos, também cita que Jesus era filho de Maria. Abdullah al-Baidawi, o comentarista clássico do Alcorão, assinala com pleno conhecimento o costume semítico de dar nomes. Usa-se o nome da mãe quando o pai é desconhecido. Mas aqui, esse nome e sua explicação têm um propósito totalmente positivo, uma vez que no islamismo considera-se Jesus como filho da Virgem Maria. Ou seja, o islamismo também acredita que Jesus nasceu de uma virgem e que José não foi o pai legítimo de Jesus, mas o pai adotivo, o pai humano, uma vez que Maria foi concebida pelo Espírito Santo, pelo poder miraculoso, sobrenatural
do Espírito Santo sobre ela, o qual foi gerado pela palavra criadora de Deus. Um dado importante que podemos mencionar aqui é que nos evangelhos, Jesus é chamado de glutão e bebedor. E segundo alguns comentaristas, esta expressão, esta maneira de chamar alguém, em outras palavras, estava dizendo o seguinte: ele é um bastardo. Ou seja, chamar alguém de glutão e bebedor naquelas épocas, como Jesus foi chamado pelos fariseus, era dizer, em outras palavras, que ele era um bastardo, que ele não tinha um pai, ou que no mínimo colocava em xeque um nascimento duvidoso. Então não temos somente o testemunho cristão para a crença do nascimento virginal de Jesus, mas também o Alcorão mencionando o nascimento de Jesus como tendo Maria como virgem, como tendo Maria como uma mulher imaculada, em que nenhum homem houvesse tocado nela. E é óbvio que toda essa crença gerou muitas polêmicas, muitos debates, muitos conflitos, mas ela persistiu no decorrer dos séculos, sendo descrita nos evangelhos, mais propriamente dito nos evangelhos de Mateus e Lucas, e indiretamente mencionada em João e nos escritos de Paulo, do apóstolo Paulo, e de forma indireta também em Marcos, como citado ali na leitura que nós fizemos em minutos atrás. E a que conclusão nós chegamos? A conclusão que chegamos é que Jesus não foi o homem que foi se ele não teve um nascimento diferenciado de todos os demais homens da humanidade. Se houvesse Jesus nascido como qualquer homem nascera, ele não teria feito o que fez, não teria falado o que falou acerca de si, como sendo o próprio Deus encarnado, como sendo o próprio Filho de Deus, o único gerado por Deus, na qual a palavra usada no evangelho que escreveu João, a palavra monogênes, traz muito bem esse sentido de o único. Jesus Cristo foi o único gerado por Deus. Por isso ele é chamado em João como Filho unigênito de Deus. Henry Morris diz o seguinte: se ele é de fato nosso Salvador, deve ser bem mais do que um simples homem, embora também seja de fato o Filho do homem. Para morrer pelos nossos pecados, ele mesmo deve estar isento de qualquer pecado pessoal, e para, na prática, estar livre de pecados, deve primeiramente ser uma pessoa sem pecados na sua própria natureza. Ele não poderia participar da natureza humana, preso à maldição e ao domínio do pecado, como acontece com todos os outros filhos dos homens. Portanto, seu nascimento deve ter sido um nascimento milagroso. A semente da mulher foi colocada no ventre da Virgem quando, no dizer do anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado de Filho de Deus. Lucas capítulo 1, versículo 35. Gresham Machen declara: assim, acreditamos que existe uma boa razão para se sustentar a posição de que a razão pela qual a Igreja Cristã veio a crer no nascimento de Jesus sem a presença de um pai humano foi simplesmente porque ele foi, sem dúvida alguma, gerado dessa maneira. Ou seja, a única forma que a Igreja tem de acreditar que Jesus é o Filho de Deus, sem pecado, sem manchas, é acreditando que Jesus nasceu da Virgem Maria.